Boa noite, povo de Deus, paz e bem, salve Maria Imaculada. Hoje nós temos uma convidada, que é a professora Vera Lúcia, e ela já deve estar entrando por aqui. Só um instantinho que a gente já começa. Pronto, boa noite. Maravilha. Já estamos ao vivo, o povo já está entrando aqui, já tem 4, 5 pessoas. Eu vou mandar aqui a mensagem nos grupos. Tá ok. E aí a gente já começa. Demorou, mas deu certo, né, professora? Isso. Graças a Deus. Deixa eu mandar aqui. Prontinho. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, a gente começa sempre com uma breve oração, né? E aí dá tempo do pessoal ir entrando devagarzinho e depois a gente faz uma breve introdução e a senhora se apresenta, né? A senhora pode aprofundar o tema, tá bom? Então, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagrando, né, essa nossa live, essa nossa noite, né, a cada uma das pessoas que estarão nos acompanhando, assistindo essa live hoje, até mesmo aquelas que estarão assistindo depois, né, posteriormente, consagrando os nossos corações, os nossos apostolados, as nossas famílias, tudo que vai ser falado, né, tudo que vai ser tratado aqui nessa live, nessa noite de hoje, consagrando a vida da professora Vera Lúcia, consagrando a minha vida, peçamos à Santíssima Virgem Maria que ela possa nos cobrir com o seu manto, né? Que ela possa também interceder, rogar por nós, pedindo a intercessão também de Santa Catarina de Sena, que é a nossa baluarte, de São João Crisóstomo, né? O grande pai da igreja, baluarte do Instituto, a qual a professora Vera Lúcia pertence, e pedindo também o auxílio, a graça, né, de Deus, através dos nossos anjos da guarda. Vamos rezar uma Ave Maria, o Santo Anjo do Senhor, e pedir a graça também, a força do Espírito Santo. Então, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumina. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje é a nossa terceira live, né? A live que a gente chama de aquecimento, é uma preparação para esse nosso primeiro curso online de educadores católicos, desse ano de 2024. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Anderson, né? Eu sou membro fundador da Missão Mater Verbi. Nós estamos aí trabalhando, né, a todo vapor para que esse curso ele aconteça, né? É o primeiro curso que a gente está promovendo nessa área da educação, um curso online, graças a Deus, bastante inscrições. E desde já eu quero agradecer à professora Vera Lúcia, né, pela sua disponibilidade, por ter aceitado estar aqui com a gente, não só nessa live, mas por ter aceitado também estar nesse curso, né? A professora Vera Lúcia, ela vai também trazer uma aula para nós dentro do curso, né?
um tema específico. E assim, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a sua vida, né? Continue abençoando, né? Continue acumulando de graças, né? Cada vez mais, né? Dando sabedoria, dando entendimento, né? Continue preservando a senhora, assim, muito sábia, né? Muito, assim, com essa capacidade didática que a senhora tem, né? De nos instruir, tá bom? Então, em nome da Missão Mater Verbo, em nome de todos os alunos, eu queria agradecer a presença da senhora, né? Essa disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite, tá bom? E quero também agradecer as pessoas, né, os alunos, até as pessoas que ainda não são os alunos, mas que, de certa maneira, nos acompanham aqui no nosso perfil, no nosso Instagram. Obrigado pela presença de vocês. E só lembrando, né, que hoje é a nossa última live, né? Então, já sábado que vem, que é dia 20, nós já vamos dar início ao curso, né? A primeira aula com o professor Joel Gracioso. Hoje, agora há pouquinho, eu acabei de falar com ele, né? Já confirmou, tá tudo certinho. E, assim, fica o convite para aqueles que ainda não se inscreveram, né? Aqueles que ainda não tiveram condição de se inscrever, que deixaram um pouquinho para depois, né? Fica o convite, nós temos ainda algumas poucas vagas, né? Mas ainda é igual coração de mãe, ainda sempre cabe mais um, tá bom? Então, deixo aí com a professora Vera Lúcia, ela vai se apresentar e trazer o tema para nós hoje, tá bom? Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer a você, Anderson, a Tiffany também, que tem me ajudado muito em vários momentos nessa situação de que dia fazemos e essa organização toda. E também agradecer o professor Gabriel. Semana passada ele fez uma live excelente, foi uma aula muito, muito boa e que vai ajudar a gente nessa live de hoje e certamente vai ajudar quem assistiu a aula dele, ainda tem a live dele, né? Ainda tem oportunidade de assistir, porque vai ajudar muito no entendimento do curso e de vários aspectos relacionados à educação. Então, meu nome é Vera, eu tenho graduação em enfermagem e em pedagogia, tenho especialização em enfermagem pediátrica, mestrado em enfermagem pediátrica e doutorado em ciências. Mas esses temas relacionados especificamente à educação, em especial a educação católica, eu venho estudando junto com o senhor Vitor, que é o fundador do Instituto São João Crisóstomo. Então, a gente, dentro do Instituto, a gente vem estudando desde final de 2017, início de 2018. Então, a gente vem se dedicando aos temas relacionados das grandes fundações filantrópicas e as mudanças na educação no Ocidente, especificamente no Ocidente, porque o Oriente ele tem objetivos, conceitos de educação e objetivos de educação muito bem definidos há muito tempo, e eles seguem a linha deles. E a gente sofreu uma influência forte aqui no Ocidente dessas fundações. O embrião das fundações, ele está no final da Idade Média, é o que abriu os caminhos para que, mais tarde, final do século XIX, início do século XX, as grandes fundações começassem a atuar e ter uma atuação cada vez maior dentro da educação. Então, as fundações, elas têm a base delas em duas situações diferentes. Primeiro, tudo no final da Idade Média, início do Renascimento. Primeiro,
é uma ascensão do poder econômico. Não que o poder econômico não existisse antes, mas ele assumiu um papel cada vez mais importante na Europa. Inicialmente, na Europa. Para a gente ter uma ideia, foi justamente nesse período final da Idade Média, início do Renascimento, e com o avanço do Renascimento, acentuou-se cada vez mais a usura. A usura, ela sempre existiu, mas ela era tida como um pecado grave, né? Não que algumas pessoas não praticassem, mas era algo muito pouco usual, poucas pessoas praticavam, e ela começou a deixar de ser entendida como um pecado a partir do Renascimento. E aí o poder econômico começou a se elevar. Em contrapartida, no mesmo período, final da Idade Média, início do Renascimento, o nível da inteligência começou a cair. Não naturalmente. As universidades, elas começaram a surgir, os primórdios das universidades na Europa aconteceram mais ou menos de maneira natural. Professores renomados, grandes sábios, eles reuniam à volta deles inúmeros alunos. E isso foi se concentrando em locais específicos, de modo que onde os professores estavam reunidos, os alunos afluíam. Eu estou dando uma geral assim, a coisa tem muito mais detalhe, muito mais nuance, mas de um modo geral foi isso que aconteceu. E com isso, a própria igreja criou as universidades. O que era o objetivo do estudo até aquela ocasião, até mais ou menos o século XIV? O objetivo do estudo era a busca da verdade, a busca da contemplação, a pessoa contemplar a verdade. Então, esse era o objetivo máximo. Não havia nenhum interesse, até então, não havia nenhum interesse econômico que se sobrepusesse à busca da verdade. E isso continua assim, mesmo depois, no início da universidade, isso se manteve por algum tempo, até que foi criada a licença docente, licença docente, a licença para ensinar, que é o nosso diploma. À medida em que o diploma foi se estabelecendo, o objetivo das pessoas está fazendo eco, né? Não. Não? O objetivo das pessoas deixou de ser a busca da verdade, gradualmente deixou de ser a busca da verdade e passou a ser cumprir todos os pré-requisitos para alcançar um diploma. O que aquele diploma me dava? O diploma me dava o direito, um pedaço de papel que diz assim: você está apto a ensinar outras pessoas. Nessa passagem, então, do início da universidade até a criação do diploma, que não passou muito tempo, todavia, houve uma mudança gradual no objetivo dos estudos. Os estudos agora, se eu posso exercer a profissão de mestre, eu vou cobrar de uma maneira muito mais enfática, e eu também tenho um papel comprovando que eu posso fazer essa cobrança,
Não que antes os professores não recebessem, não isso, mas isso era muito mais diluído, muito menos rígido, formal, definido. A partir do diploma, olha, eu posso receber, tive tais e tais professores que eram os ícones. Um desses professores que não foi formado dentro de universidade, mas que em determinado momento foi levado para dar aula na universidade, foi Santo Tomás de Aquino, um dos ícones da inteligência da humanidade de todos os tempos. Ele não está sozinho, mas ele tem um grande destaque. Então, foi abandonada aos poucos a vivência da sabedoria. Santo Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, ele fala sobre a função do sábio. As pessoas se reuniam, o sábio era aquele que contemplava a verdade, discernia os princípios, sabia descobrir onde estava o erro, em função da sabedoria dele, e sabia apontar a saída para o erro. Esse conceito de sábio que Santo Tomás de Aquino dá na Suma contra os Gentios, esse conceito veio se desenvolvendo desde a antiguidade, dos filósofos antigos, até chegar em Platão, depois em Aristóteles, e a partir de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino acrescentou algo, evoluiu esse conceito. Já era bem elevado o conceito que Aristóteles dava para a sabedoria, e Santo Tomás de Aquino elevou ainda mais esse conceito. Bom, então a gente já não tinha mais o sábio. Então, isso provocou uma queda na qualidade do ensino e uma queda no próprio objetivo da educação. Então, a gente teve o avanço do poder econômico e a queda da inteligência, de um modo geral, em função, porque as pessoas não faziam mais o esforço de meditação e de contemplação. Hoje em dia, a gente estudando, é até difícil para a gente entender o que era aquela contemplação que eles faziam com certa facilidade. Para a gente, hoje em dia, isso já não é mais tão fácil assim. Mudou completamente a visão. Bom, concomitante a esses dois pilares, um pouco mais à frente, já estudando em universidade, já tendo o diploma estabelecido, então já tinha acontecido essa queda na inteligência, nos objetivos da educação, surgiu Martinho Lutero com a revolução contra a igreja. Ele não foi o único, mas ele foi o ícone que desencadeou essa revolução abertamente, essa revolução contra a igreja. O que isso formou? Quando os Estados Unidos... Então, a Europa já vinha, o poder econômico já vinha atuando muito mais do que a sabedoria. Já não tinha, aos poucos os sábios, os verdadeiros sábios foram desaparecendo, e uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, em geral, era aquela que sabia atender os interesses materiais mais prementes. Concomitante disso, veio a era dos grandes descobrimentos, e os Estados Unidos da América, ele teve uma colonização um pouco diferente da nossa. Quem primeiro chegou no continente foram dizem que os vikings, lá no início da Idade Média, chegaram lá. Mas, na verdade, para a ocupação do território foram os espanhóis, que chegaram ali no sul hoje sul dos Estados Unidos.
e por ali eles chegaram. Os ingleses, eles chegaram na região hoje Estados Unidos, no que a gente chama hoje de costa oeste, eles chegaram por dois movimentos. O primeiro, um movimento absolutamente comercial, onde a coroa inglesa tinha os interesses dela representado por empresas comerciais. E o outro movimento muito forte, e conforme eu vou lendo, eu vejo que foi um movimento sincero. Foram as pessoas fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra. Quem não fosse anglicano era cruelmente perseguido, em especial os católicos. Os católicos, eles eram condenados à morte. Era o único segmento religioso que era condenado à morte. Todos os outros protestantes, eles passavam por duras provações por questões religiosas. Eles tinham que praticar os cultos deles, cultos já protestantes, eles tinham que praticar escondidos. Então, eles não tinham liberdade, a Inglaterra não tinha liberdade de culto. Eles começaram a migrar para os Estados Unidos. E aí é que eles começaram a trabalhar na educação das crianças deles, lá nos Estados Unidos. Foi um início muito duro. Bom, vai daí que diferentes denominações protestantes se difundiram pela região americana. Os Estados Unidos, naquela ocasião, ainda não Estados Unidos, né? Ainda na condição de primeiro 4, depois 13 colônias. Esse movimento é um movimento que é bastante bem descrito por alguns historiadores, né? Quer dizer, a origem das 13 colônias começou com 4 regiões, a gente pode chamar de 4 colônias. E aí eles começaram a investir na educação. Então, durante muitos anos, a educação nos Estados Unidos, ela foi exclusivamente confessional. Não que não houvessem católicos. Havia católicos, havia regiões católicas. A gente tem Maryland. Maryland é a terra de Maria, né? Um detalhe que os anglicanos, essa ideia de que o protestantismo é contra Nossa Senhora, isso vem muito mais de Calvino do que de Lutero. Lutero era devoto de Nossa Senhora. Isso vem das denominações que tiveram origem a partir do pensamento de Calvino. Bom, todas as escolas eram confessionais. As pessoas, as famílias, os grupos religiosos se organizavam para fundar a sua escola, e quem decidiu o que era ensinado na escola eram os próprios fundadores, a própria comunidade, as pessoas que moravam naquela região, em especial um pastor que comandava. E assim foi indo. No século XVIII teve 1775 a 1783, 82, enfim. Aconteceu a movimentação para a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, e já no século XIX, aconteceu, a meados do século XIX, aconteceu a Guerra de Secessão. O país ficou muito empobrecido em algumas regiões com a Guerra de Secessão, notadamente os estados do Sul, as colônias do Sul. E já estados, né?
Se, por um lado, houve um empobrecimento de alguns povos, como eles não havia Banco Central, não havia imposto de renda, as regras, como eles eram muito rigorosos na questão religiosa, as regras eram mais ou menos conhecidas por todos. Então, nem havia tanta necessidade de leis assim. Lógico que havia muitas leis, em especial com relação a depois da independência, né? Mas não era uma coisa tão... Isso favoreceu o enriquecimento de muitas pessoas, muitos homens, né? Dentre eles, um escocês que migrou para os Estados Unidos, chamado Andrew Carnegie. Ele foi um dos... Ele antes até dos Rockefeller. E da família Ford, que veio bem depois. Eles ganharam tanto dinheiro, essas famílias ganharam tanto dinheiro, que eles tinham certeza de que várias gerações não iam conseguir gastar todo aquele dinheiro. Eram fortunas enormes, por conta dessa facilidade de comércio e de instalação de empresas e a limitação das leis. Isso foi mudando com o tempo. Ele ficou tão rico que Andrew Carnegie ficou tão rico que quando ele era batista, ele era de uma denominação batista, e quando ele ficou velho, que ele viu que aquele montante de dinheiro ia durar para várias gerações, ele pensou assim, e eu acho que foi um pensamento sincero dele, não tinha maldade. Ele escreveu um livro que é o Evangelho da Riqueza. O nome parece uma coisa bem soberba e prepotente, né? Todavia, quando eu falei do protestantismo, de Martinho Lutero e depois de Calvino, isso ajudou, o pensamento das pessoas já foi alterado ali. Então, a gente já tem um abandono, tudo aquilo que o professor Gabriel falou segunda-feira passada, na live de segunda-feira passada, que ele deu aquela estrutura toda do ser humano, que quem descreve muito bem aquilo é Santo Tomás de Aquino, muito daquilo já vem de Aristóteles, e Santo Tomás de Aquino deu um up, né, no pensamento de Aristóteles, porque ele incluiu a graça. Santo Tomás cristianizou a teoria, né, antropológica de Aristóteles, né? Isso mesmo. Exatamente. Isso deu uma elevação do ponto de vista intelectual, deu uma elevação muito grande. Nesse momento de Andrew Carnegie, isso já tinha sido absolutamente abandonado. A gente já não contava mais com sábios e o dinheiro o poder econômico era o dominante. Então você não tinha homens sábios formados para orientar as pessoas além do dinheiro. Veja que o dinheiro em si, não necessariamente ele traz problema, mas ele era um poder que dominava as pessoas. Né? Ele dominava, como não domina até hoje. Né? As pessoas não conseguem enxergar uma sociedade em que o que você mais valoriza é a sua vida sobrenatural, não a sua vida terrena. Né? A gente tem o exemplo dos Cavaleiros Cruzados, de modo especial a primeira cruzada. Eles davam a vida por Jesus, para defender os cristãos e para defender a passagem dos cristãos na peregrinação até Jerusalém. E se instalaram lá. Templários, né? Hoje em dia, isso é inimaginável. As pessoas não conseguem conceber. Com a educação que a gente recebe, a gente não consegue conceber que alguém tenha feito isso. Carnegie
já foi a inteligência dele, não só dele, mas de todas as pessoas, já estava formada dentro dessas ideias, ainda que eles não reparassem, ideias revolucionárias. Então ele fez o evangelho, ele tem o ABC do dinheiro, ele tem 2 livros em especial. Tem para vender esses livros, traduções, mas a gente consegue também PDF baixando na internet, sem problemas, sem ilegalidade nenhuma. Sim. A gente consegue normalmente baixar na PDF e vale a pena ver, vale a pena ler. Eu não tenho em material impresso. Eu tinha no meu HD, mas o HD deu problema, eu perdi toda a minha biblioteca num HD antigo que eu tinha. Esse livro eu tinha baixado na internet. Bom, em seguida, a família Rockefeller também. Com o petróleo, né? Eles também juntaram uma quantidade de dinheiro monumental. E eles também, influenciados pelo Carnegie, aí sim começaram as fundações, né? Eu vou falar agora da Fundação Rockefeller. Uma das coisas que é interessante a gente fazer, quando tem tempo, é entrar no site da Fundação Rockefeller, procurar Wikipedia mesmo, informações que estão circulando sobre a Fundação Rockefeller. Interessante que a Fundação Rockefeller, ela não foi fundada exclusivamente pelo John Davison Rockefeller, que foi o patriarca, o primeiro. Ela teve a atuação de um senhor, de um pastor também batista. Eu não consigo encontrar nas leituras que eu faço, nas buscas que eu faço, eu não consigo encontrar má intenção, nem no apesar da soberba do evangelho da riqueza, na verdade era como a mente deles foi formada. Aí a importância da educação, a importância da gente saber o que Santo Tomás de Aquino ensinou, a importância da aula da live, né, que foi uma verdadeira aula do professor Gabriel. A gente procurar entender aquilo e trabalhar no sentido da gente melhorar o nosso nível intelectual. Pois bem, eu não vejo, tirando essa questão protestante, eu não vejo má intenção. Eles falaram, tanto Carnegie quanto Rockefeller, eles propagaram e fizeram o que lhes parecia melhor. Eles fizeram de coração. E quem ajudou, na verdade, foi quase o mentor intelectual da Fundação Rockefeller, foi Frederick Gates. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se o Bill Gates, com a Fundação Bill e Melinda Gates, e o pai dele, e os pais dele, em especial o pai dele, mas a mãe dele também, que a mãe dele vem de uma família de banqueiros, no Parenthood, que é uma fundação que antes tinha outro nome, essa fundação hoje que trabalha duramente em favor do aborto nos Estados Unidos e no mundo inteiro, mas eu penso que não era essa a ideia inicial da Fundação Rockefeller. Então, esse Frederick Gates, que era um pastor sério, eles eram muito, alguns ainda são hoje, né? Muito convictos e honestos dentro do que eles entendem que seja religião. É uma questão de formação, ou melhor, é uma questão de deformação intelectual que o homem vem sofrendo já desde o fim da Idade Média. Então, ali começaram as grandes fundações. Com relação
a educação, a Fundação Rockefeller já entrou de cara na educação. Por quê? Porque o sul dos Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão, ficou muito pobre. Eles vendo esses... Hoje, a gente chama de... quem cunhou esse termo, que eu saiba, foi talvez alguém antes dele, mas quem cunhou o termo metacapitalista foi o Olavo de Carvalho. Hoje a gente entende essas famílias como verdadeiras dinastias metacapitalistas. Na época, eles ainda estavam se virando com aqueles milhões e milhões. Então, eles, em especial a Fundação Rockefeller, entrou de cara em 3 pontos. Primeiro, educação. Eles viram que eles tinham que dar educação para aquela população empobrecida, sobretudo os negros, que foram libertos depois da Guerra de Secessão, porém, eles não tinham condições de evoluir financeiramente. Eram pequenas as condições de evolução financeira para esse grupo. Então, eles entraram pesado na educação desse grupo. Veja que aqui não tem má intenção, não tem ideia de controle sobre a vida das pessoas, e sim a ideia de melhorar a vida das pessoas. Segundo ponto que eles entraram foi saúde. Eles chegaram aqui na USP, a Escola de Medicina da USP, a Escola de Saúde Pública da USP, tem o dedo dos Rockefeller na fundação, tem dinheiro dos Rockefeller na fundação. E eles investiram pesado lá, inicialmente lá nos Estados Unidos. E o terceiro ponto era a agricultura, técnicas agrícolas. Porque o sul dos Estados Unidos sempre foi predominantemente agrícola. Então, eles investiram na melhoria das técnicas agrícolas. E isso também passava pela fundação, isso também passava pela educação. Então, quando as fundações foram formadas, a gente já tinha uma ascensão cada vez maior do poder econômico. A usura já não era mais um problema, como hoje não é o problema, né? A gente vê todo mundo falando em juros compostos, juros sobre juros, o banco trabalha com juros, né? O banco usa o dinheiro da gente para se enriquecer, né? Então, hoje, a usura não é vista da maneira como era vista na Idade Média. Então, isso influenciou bastante e a qualidade da educação mudou completamente de objetivo. Se, na Idade Média, a gente tinha como objetivo a busca da verdade, a busca da contemplação, contemplar a verdade, porque quando você fala em Jesus, a verdade está ali. Você não precisa fazer grande esforço. Você sabe que Jesus está ali. Mas contemplar intelectualmente, ter uma fé absolutamente... você não só sentir, mas intelectualmente se aproximar, contemplar mesmo a verdade, exige muito esforço para nós. Na Idade Média parece que não era tão assim. Isso mudou completamente. Então, da contemplação da verdade, passou para a busca do diploma que me autorizava a trabalhar. Veja que aí já tem uma materialização significativa, né? E aí a gente já vê, quando a gente vai estudar, a gente já vê alguma coisa que se aproxima aos sindicatos. Não exatamente, mas que vai se aproximando aos sindicatos. E aí a gente já tem a materialização da pessoa. Então, o sobrenatural já tinha sido abandonado. E assim, eles foram trabalhando. Uma outra fundação muito importante, essa aconteceu na Inglaterra, com um homem chamado Cecil Rhodes. Parece que a fortuna dele não era tão grande quanto os Rockefeller, mas ele tinha uma quantia, um volume de
dinheiro muito grande. E uma coisa que as grandes fundações americanas, depois veio a Fundação Ford, né, mais tarde, ela já não começou de uma maneira tão sincera quanto o Carnegie e o Rockefeller. Ela já começou num sentido de driblar a legislação. Eles manterem, porque as fundações passaram a ter, em função da legislação americana, que foi alterada, eles passaram a manter a fortuna através de fundação. Então já mudou também. Então já tinha mudado o objetivo da educação, agora mudou o objetivo da fundação. E eles investiram pesado, começaram a investir pesado na fundação. Porém, nas fundações. Porém, com o início e o fim da Primeira Guerra, que não pegou os banqueiros europeus de surpresa. Ao contrário, na melhor das hipóteses, eles estavam torcendo, para não dizer que eles financiaram e fizeram toda ali a tramóia. As fundações americanas foram pegas mais ou menos de surpresa. Elas não tinham ainda a influência dos banqueiros americanos, à exceção dos Morgan, né? A família Morgan já tinha uma atividade bancária bem significativa, mas essa atividade bancária se deu outra vez, por interesses ingleses, né? Inicialmente, eles trabalharam, fizeram, lógico, sempre buscando o enriquecimento, mas eles trabalharam em associação com os ingleses. O Banco de Londres já havia sido fundado, eles tinham muita influência dos Rothschild, ou Rothschild, né? Como queira falar. E aí, eles viram que por mais que eles fizessem um esforço em melhorar a qualidade da vida das pessoas menos favorecidas, pensando que eles eram milionários e tinham que ensinar os outros a também melhorar de vida, que era o objetivo inicial, todo o trabalho deles nesse sentido ia por água abaixo. E aí eles começaram, enfim, é um processo cheio de nuances, não é uma coisa imediata, mas eles começaram a se envolver com o pessoal formado pelo Cecil Rhodes. O Cecil Rhodes, a Fundação Cecil Rhodes, ela já tinha tido uma interferência bastante enfática e decisiva na África do Sul, na Guerra dos Boers. Porque o Cecil Rhodes se enriqueceu com diamantes da África do Sul. Já no final do século XIX. Então, começaram a ver que eles precisavam dominar. Como que eles vão interferir na história para não ter guerra? Porque eles trabalhavam e a guerra destruía tudo que eles fizeram. E aí, os objetivos da fundação começaram a se alterar. Para poder, como é que você vai interferir? Como é que você vai evitar? Como separa uma epidemia? Tem lá as técnicas, os recursos e aquela coisa toda. Como você tira as pessoas da miséria? Dando educação, técnicas de agricultura. É difícil? É. Demora um tempo? Demora, mas você sabe como. Como você evita uma guerra? Diante dos das inúmeras variáveis que interferem, muitas delas não expostas, aliás, a maior parte delas não é exposta claramente. O que a gente sabe que leva as pessoas à guerra, geralmente tem vários interesses atrás para criar aquela guerra. Não foi diferente com a Primeira Guerra. Então, as fundações
agora sim a gente já tem a Fundação Ford, começaram a se aproximar de alguns egressos da fundação do Cecil Rhodes, que eles eram formados especificamente para isso, para interferir na sociedade. Eles já tinham interferido numa guerra, tinham sido super bem-sucedidos, que é a Guerra dos Boers, na África do Sul, e eles tinham essa expertise que as grandes fundações não tinham. Com isso, eles começaram a gente vê que, e o livro Conexão Leipzig mostra isso muito bem. Eles acreditavam sinceramente que eles eram capazes de interferir na vida das pessoas para evitar guerra. E eles acreditavam sinceramente na interferência na educação das pessoas. E eu digo sinceramente porque em determinada geração, os filhos dos Rockefeller começaram a receber educação a partir do que estava sendo divulgado, por exemplo, pelas influências de Leipzig, né? Toda aquela questão da psicologia sendo completamente materializada. O conceito de ciência já tinha sido alterado lá atrás com Newton. Talvez ele não tenha, não sei em que medida ele fez aquilo intencionalmente, mas ele mudou completamente o conceito de ciência. De modo que nós chegamos hoje, o teu conceito de ciência, o conceito da gente, na nossa sociedade de verdade, depende do quê? De aparelhos, de medições, de técnicas, não depende da sua inteligência. As pessoas perderam completamente a capacidade de discernir o que é verdade e o que não é verdade e adotaram ideias absolutamente materialistas de verdade. De modo que você não imagina, prova para mim. Você tem que provar por A mais B, materialmente. Tudo isso foi sendo absorvido pelas fundações. Inicialmente, eles não sabiam como interferir nas populações em busca da paz mundial, até que vieram essas pessoas da Fundação Rhodes, do Cecil Rhodes, que já tinham essa expertise da África do Sul e começaram a orientar as fundações, de modo que sobre o que fazer e o que não fazer. Foi assim que gradualmente foi sendo criado o conceito de engenharia social e a educação. Eles começaram a perceber que a educação das pessoas era fundamental nessa engenharia social. E daí eles investiram pesadamente em educação. No começo, com o que o Paolo Leone fala sobre a conexão Leipzig. Isso interferiu, mudou. A educação que já vinha sendo alterada, nesse momento, mudou completamente. Tem um livro bastante... já é quase um clássico, todo mundo acho que leu, contando de uma universidade norte-americana que estavam querendo tirar o latim, o grego e o hebreu do ensino universitário. E os professores brigando para manter. Qual o argumento para tirar do ensino? Isso ainda no século XIX, final do século XIX. Qual o objetivo de tirar esses idiomas? Porque isso não tinha uma aplicação imediata. Atrás desse utilitarismo, como objetivo da educação, é que
vem todo o restante de adulteração e decadência da inteligência. Eu ia usar uma palavra mais pesada, mas corrupção da inteligência, né? Lembrando do Flávio Gordon, que ele escreveu no livro dele, né, A Corrupção da Inteligência. Essa corrupção começou por meio da educação e com a mão das grandes fundações. Então, elas passaram em 3 gerações, 3, 4 gerações, elas passaram de uma atuação sincera dentro do que eles entendem, o que é sincero da parte deles, né, sem intenções de dominar ninguém, com a intenção sincera de ajudar, e a partir dali ela evoluiu para domínio da população gradualmente por meio das instituições, por meio das fundações. Então, por exemplo, o Wundt, em Leipzig, o Wundt nunca saiu de Leipzig. Ouvi falar dele, por exemplo, é mais ou menos como a gente ouve falar de Guilherme de Ockham e vários outros nomes, são verdadeiros expoentes dentro da ciência moderna, dentro da educação moderna. E foram eles exatamente o expoente de destruição da inteligência humana através da educação. Eu não sei se a gente tem muito mais tempo. É só de 1 hora a live, né? Eu acho que dá para passar um pouquinho, né? Eu não sei se o Instagram ele tá amigável. A senhora estava falando, eu lembrei de Antônio Gramsci também, né? Nunca saiu da Itália, né? E olha o que ele conseguiu fazer. Isso vem, eu falei, né, que a ideia de ciência, e com isso alterou a ideia de educação, começou a ser mudada pelo Isaac Newton, a partir do Isaac Newton. Depois veio Kant, depois veio Hegel, eles pegaram essa ideia de Newton, de que tudo deve ser medido, mensurado, e ali eles foram, veja, é uma verdadeira alteração da estrutura de pensar. É como se, eu vou usar um exemplo simples e grosseiro, é como se eles tirassem da gente a visão natural das coisas e colocassem na gente um óculos que muda tudo. A partir dali, muda tudo a maneira da gente pensar. Gramsci, ele estava totalmente, ele foi criado dentro dessa corrupção da inteligência. De modo que hoje em dia a gente vê os seres que são considerados os mais inteligentes e são ensinados. As crianças não são ensinadas a ter discernimento. Elas são ensinadas a ter crítica. Uma educação crítica, tem que saber fazer crítica. Nada contra a crítica, mas a gente tem que cultivar nas crianças, primeiro de tudo, o discernimento. Para ela ter discernimento, isso dá... Eu, como professora, tenho que trabalhar em mim mesma para eu ter discernimento. E o que as grandes fundações investiram, Wundt é um grande exemplo disso, porque todos os americanos que foram estudar na Europa, em Leipzig, na Alemanha, eles eram financiados pelas grandes fundações americanas. Então, eles, inicialmente, o que eles queriam era a paz mundial. Todo mundo quer a paz mundial. Quando você quer a paz, as pessoas não perceberam, aliás, as pessoas não percebem até hoje, a maior parte, lógico que não todos nós, mas algumas pessoas, elas não percebem, mesmo as pessoas do meio católico, elas não percebem
que a gente é marcado pelo pecado original. Isso nos impede de ter paz. A nossa paz é só dedicando a nossa vida a Deus. Quando a gente vê isso, e o sofrimento terreno, dentre esses sofrimentos, a gente tem as guerras, que são coisas pavorosas, ninguém quer guerra. Mas dentre esse sofrimento, a gente entregar, desde o mais simples até o mais cruel, a gente saber entregar para Deus, como os mártires faziam, né? Então, isso foi retirado, essa vida sobrenatural foi retirada, o objetivo da contemplação foi retirada, e é importante a gente lembrar que todas essas fundações têm origem já em uma deformação intelectual que vem da Revolução Protestante. Se não me engano, os batistas, eles têm uma orientação muito mais de Calvino do que de Lutero. E os anglicanos, no início, o que foi o anglicanismo? Apesar dele ser, sim, considerado uma denominação protestante, mas o que foi? Foi só o Henrique VIII que ele queria o adultério. Ele queria adulterar. Então ele brigou com a igreja. Você não me deixa adulterar, tá bom. Você vai me excomungar, eu te excomungo, eu faço a minha igreja aqui. Veja que no início, todos os bispos que passaram a ser anglicano, eles eram bispos católicos, eles estavam na sucessão apostólica. Isso foi mudando com o passar do tempo, né? Porque tem alguns professores que explicam isso muito bem. Essa passagem, né, do anglicanismo, que era inicialmente formado por bispos católicos, para influência dos... Foi muito rápida essa passagem, mas de qualquer maneira teve uma passagem para influência de Lutero e de Calvino. Se Lutero tem inúmeros senões, tem um livro do Lutero, ele foi publicado no Brasil em português. Não é um livro grande. O próprio Lutero escreveu esse livro. Conversas à Mesa, Diálogos à Mesa. Eu tenho esse livro aqui, mas já tem um tempinho que eu andei lendo ele, então eu não lembro do título, mas se não me engano é Conversas à Mesa. Quando a gente lê o que Lutero, a gente vê que ali não pode sair nada de bom. Então foi essa destruição da inteligência que começou no final da Idade Média, início do Renascimento, que promoveu, chegou a um ponto de criar as grandes fundações. As grandes fundações, ainda as primeiras, sobretudo Carnegie e Rockefeller, ainda com boas intenções. A Fundação Ford, que também tem uma grande influência na educação, nos destinos da educação do Ocidente, ela já começou com interesse de driblar o fisco dos Estados Unidos, que até já havia o fisco, já havia um tipo Banco Central. A gente fala Banco Central, aqui no Brasil, o Banco Central é estatal. Tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, agora o da Inglaterra é estatal. Eu acho que o da Inglaterra passou a ser estatal ao final da Segunda Guerra. Se não foi pertinho do fim da Segunda Guerra, foi logo depois do fim da Segunda Guerra. Mas ele tem uma mão pesada, um forte controle particular. Então, eles colocam dinheiro onde eles acham que deve para manipular o que eles acham que deve ser manipulado. Então, a gente vê aqui um outro ponto que ajudou a fazer com que as fundações começassem a desenvolver interesse pela educação. Eu disse que no início só tinha um banqueiro importante, um banco importante, que era os Morgan, que tem até hoje, né? A família até hoje continua
uma família de banqueiros. Com essa questão da Primeira Guerra Mundial, os banqueiros começaram a se relacionar com as grandes fundações. Interessante, a gente é educado de uma maneira a não ver mesmo a realidade. A gente vê só a superfície, não para, e a gente está observando isso cada vez mais. Na nossa sociedade brasileira de hoje, a gente observa isso com muita clareza. Um dado que é interessante, eu não vou aprofundar agora, mas os banqueiros americanos, eles se reuniram numa ilha da família Morgan. Se não me engano, o nome dessa ilha é Jekyll, de Dr. Jekyll e Hyde. Uma ilha lá nos Estados Unidos, de propriedade. Eles se reuniram e tomaram algumas decisões importantes. Esse grupo que se reuniu na ilha da família Morgan, banqueiros americanos, então a gente pode falar que eles, quem gosta de dividir em direita e esquerda, capitalistas, comunistas, eles é que financiaram a Revolução Soviética. Foram eles que deram dinheiro para os bolcheviques fazerem a Revolução Soviética, a Revolução Socialista. Teve uma época que um grande número de americanos chegou a migrar para a União Soviética, principalmente negros, chegou a migrar para a União Soviética porque lá a vida era melhor, eles teriam melhores condições de vida. Me parece que a maior parte deles morreu em gulags, poucos conseguiram voltar. Tem um senhor, dentre os que conseguiram voltar, tem um senhor que escreveu um livro a respeito disso. Então, a gente, graças ao poder econômico das grandes fundações, a gente tem a nossa... Agora a gente tem os grandes exames, os PISA da vida, né? Que é um exame para ver se você tem habilidades para cumprir tais e tais funções. Veja, não é só a formação técnica que te faz desenvolver habilidades. De um lado, a educação te leva exclusivamente ao desenvolvimento de habilidades, de outro lado, a educação te leva a não discernir a respeito do que é verdade ou não, a respeito do que você deve ou não fazer com aquela habilidade. E essa habilidade se coloca a serviço dos interesses das fundações, que, a partir da Primeira Guerra Mundial, se juntaram com o grupo do Cecil Rhodes, se aproximaram dos banqueiros, e daí é que surgiu que tem que diminuir o número de pessoas no planeta, a divulgação do aborto. Ninguém associa, é impressionante como uma lei, um projeto de lei atrasado, como esse que tramitou no Congresso há pouco tempo, é impressionante. Eles falam assim, que quem praticar o aborto, até nem lembro quantas semanas, acho que 22, é isso? Não lembro quantas semanas. Vai ser a partir de 22 semanas, me parece, vai ser considerado homicídio. Gente, é homicídio desde o primeiro momento. E olha o que eles fizeram. E tem católicos que não têm a inteligência. E isso é questão de deformação intelectual. Isso é interferência direta das fundações jogando dinheiro na educação há mais de um século. Olha como os caras têm dinheiro. Eles não têm só dinheiro, agora eles têm o domínio do dinheiro. De modo que se eles falarem assim, olha, hoje em dia o que vale não é a moeda, é a tampinha da caneta Bic. Isso vai ser dinheiro. Todo mundo vai trabalhar em função da tampinha da caneta Bic. A vermelha vale tanto, a vermelha te dá direito a tanto, 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 a verde te dá direito a tanto, 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 a azul a tanto, 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 a preta
e por aí vai. Os caras têm o domínio do dinheiro. Eles dizem o que é dinheiro. E eles dizem o que você vai pensar. Então a gente vê as pessoas libertárias que são contra várias coisas, é a liberdade, é o meu direito de escolher. O quanto essas pessoas não têm direito nenhum de escolher. E são homens heterossexuais que cuidam muito bem das suas famílias, que cuidam da sua prole, que não tem prole pequena, são eles que mandam nesses sujeitos, mas mandam ali no cabresto e a pessoa não consegue ver. A gente deve isso ao dinheiro das grandes fundações e à manipulação. O PISA é um exemplo claro disso. E como todo mundo se mobiliza por causa do PISA. Eu não sou contra a gente ficar de olho no PISA. A gente tem que ficar de olho, porque o PISA dá argumento para a gente melhorar a educação do jeito que os católicos estão querendo, os grupos católicos estão querendo melhorar. Se é essa linguagem que as pessoas entendem, a gente vai ter que, né, se eles só entendem javanês, a gente vai ter que falar um pouquinho de javanês que seja, né, para começar a ser entendido. O mesmo acontece com a BNCC. A BNCC, apesar de ela ser uma nacionalização do Common Core nos Estados Unidos, que tinha o objetivo de destruir, tem o objetivo de destruir a educação nos Estados Unidos, apesar disso, ela dá uma flexibilidade muito grande para a gente, quando a gente está fazendo um planejamento. Então, dá para a gente selecionar o que a gente... Porque ela dá parâmetros. E a gente pode, dentro daqueles parâmetros, a gente tem uma margem de liberdade muito grande de movimentação, o que você vai ensinar para as crianças. Isso é importante. Ela dá alfabetização a partir dos 6 anos de idade, mas aquele período anterior de educação infantil, a gente pode trabalhar com o nome de pré-alfabetização, porque é isso que tem que fazer na educação infantil, segundo a BNCC. E nessa pré-alfabetização, você pode trabalhar muitas questões importantes com as crianças desde muito novinhas. Eu vou abrir se tiver alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário antes da gente seguir, tá? Senão só eu fico falando. Aí fica cansativo. Tá bom, professor. Imagina, a senhora pode... Se puder, a gente ficava aqui mais tempo, né? Que o horário não permite também a gente... O que eu queria só fazer um adendo, um comentário, é que as pessoas hoje em dia elas não percebem, né, essa dificuldade de enxergar a verdade, de contemplar a verdade dos fatos, né, da realidade diante dos olhos, é que as pessoas não percebem que cada vez mais a saúde pública, a educação, as pesquisas científicas, elas estão nas mãos dessas instituições internacionais, né, poderosas. São os tentáculos, né, do tal do globalismo. Então as pessoas elas não conseguem enxergar isso, elas não conseguem alcançar, né? De tal maneira que quando ocorreu lá aquele feito lá de 2020, né, aquela tal da PAN lá, ninguém conseguia enxergar nada, né? Ninguém, assim, foi uma coisa do acaso, foi um bichinho lá que a mulher comeu lá na China e tal, né? Então, só que o tempo, né? O tempo ele vai se... Eu acho que bacana que o próprio Deus se utiliza do tempo para mostrar muita coisa, né? Para revelar, né? E infelizmente, né? Apesar do tempo e das coisas que já foram, que se revelaram, né? Que já veio à tona, ainda tem muita gente que está dentro da caverna, né? A caverna de Platão, né? Essa é a questão que a senhora fala da decadência, da corrupção da inteligência.
me faz lembrar muito o mito da caverna de Platão, né? É como se as pessoas estivessem lá atrás, na Idade Média, fora da caverna, e ali no comecinho do Renascimento as pessoas começassem para dentro da caverna, né? Elas querem morrer dentro da caverna, elas acham que ali é o paraíso para elas estão seguras dentro da caverna, né? Então, e para tirar essas pessoas de dentro da caverna, como o próprio Platão fala, né? É algo muito difícil, né? Que muitas vezes custa a sua vida. Custa a vida daquele que conseguiu sair e tentou voltar para retirar os seus companheiros ali. É o que a gente está vivendo, né? Essa corrupção que a senhora fala da inteligência, da capacidade de contemplar o belo, a verdade e o, bom, o que é bom, né? Essa capacidade é o que a gente está vivendo. Então, assim, e é justamente aí que essa engenharia social, né? Que esses caras, essas instituições, eles conseguem trabalhar de uma forma muito, assim, até de tirar o chapéu, né? Porque eles entendem muito sobre isso, né? É justamente nessa deformidade que eles trabalham, né? Essa dificuldade do indivíduo moderno enxergar a verdade. Né? Você está mostrando, o próprio Chesterton fala, né? Chegará um tempo que nós teremos que provar às pessoas que a grama é verde. E nós estamos vivendo esse tempo, né? De provar que o homem é homem, que a mulher é mulher, né? Que um feto, um embrião, alguém que foi concebido é vida, né? Então, é o que a gente está vivendo. E o que justamente faz com que essas instituições, né, que a gente fala do grande globalismo, né, essa força do globalismo, de querer tudo que seja mundial, né, uma moeda mundial, uma educação mundial, essa proposta, né, de um poder global, de uma religião global mundial, tem dado muito certo porque justamente o homem moderno ele não consegue olhar para algo e falar, não, ali tem alguma coisa de errado, né? Ele aceita tudo muito fácil, né? Nós fomos acostumados dessa forma, né? E como é difícil a gente conseguir, de fato, sair de dentro da caverna. Né? Então, a chave para tudo isso, para a gente chegar nesse ponto e para a gente sair desse ponto, a chave está na educação. Não, é o caminho mais importante. Um outro ponto é que a gente tem que ter paciência. Eu comecei a falar da história a partir do final da Idade Média, início do Renascimento. Quer dizer, há séculos que isso vem sendo plantado e quando as fundações, as grandes fundações, sobretudo as americanas, agora a gente tem algumas grandes fundações europeias também, como a família que é dona da Fiat, enfim, algumas outras fundações. Mas, em especial, as fundações americanas, para elas terem essa atuação, primeiro para juntar todo esse dinheiro e para ter essa atuação importante, desde o início na educação, o que mudou foi a intenção. Desde o início, a Fundação Rockefeller está interferindo na educação. Ela tem poucos médicos, sabem. Meu marido é médico, eu perguntei para ele se ele estudou na faculdade a respeito do relatório Flexner. Ele falou assim, oi? O que é isso? Ele não sabia o quanto a Fundação Rockefeller interferiu no ensino médico. Inicialmente também, suponho, com boas intenções, mas como isso vem sendo usado dentro da educação médica há muito tempo, a ponto de a gente chegar hoje que tudo, absolutamente tudo são exames, muitas vezes exames caríssimos, remédios também com preço que não dá, e vacinas. Eu sempre fui a fã número 1 de vacina. Até poucos anos atrás, aconteceram alguns eventos aí que me fizeram repensar um pouco a respeito de vacina. Todavia, eu sempre fui fã número 1. E eu não via, Anderson, certeza, eu não via como
eles podiam manipular alguém através da vacina. Aí as pessoas comentavam de experiências com vacinas na África, em alguns países da África, e eu falei assim, não é possível, não é possível. Essa senhora que você falou a doutora Morcego, é a doutora Morcego. Ela vem trabalhando, olha, o dinheiro para ela trabalhar um vírus, para ele, arbovírus, que está na floresta, para ele migrar para o ambiente urbano e começar a causar doença no ambiente urbano, essa mutação, ela não é tão rápida assim, ela é meio lenta. O que essa pesquisadora, médica pesquisadora chinesa fazia? Ela saía do local dela, ia lá para uma região da China, onde tinha cavernas com morcego, ela começou a estudar os vírus e trazer os vírus e forçar a mutação dos vírus para eles infectarem o ser humano. E a hora que eu entrar na floresta, lá tem um monte de doença que eu nem sei qual é. Eu vou chegar aqui, vou lá, o bicho vai me morder, o mosquito vai me picar, eu vou contrair a doença. Ok. Isso foi uma vez só. Quando eu contraio a doença, eu posso contaminar uma, duas pessoas, tantas pessoas, mas isso vai gradualmente, o vírus vai gradualmente se adaptando ao organismo humano, a ponto de poder habitar esse organismo humano causando uma doença. Ela foi lá e fez esse processo. E não foi coisa da cabeça dela. Tem um monte, isso é feito, é uma linha de estudos. O que ela fez, ninguém chamou atenção, não chamou atenção de ninguém. A gente não estava ligado nisso. Porque já tem uma linha de pesquisa que trabalha isso sempre para o bem da humanidade. O objetivo é o bem, é a paz na Terra. É alcançar a paz na Terra. Isso cega a gente de uma maneira tal que... E a gente é acostumado assim desde a educação. Essa questão da educação é tão importante. Quando eu era adolescente, eu assisti primeiro um comentário e depois eu li, não foi em livro, eu acho que foi um artigo, acho que foi uma publicação, não foi livro, daquele rapaz, aquele jovenzinho que denunciou os pais na União Soviética e os pais foram pro Gulag por conta da denúncia dele. Eu não lembro, esse menino tem uma estátua. Não sabe essa história? Foi na já ouvi minha falar, época, mas eu não lembro o nome dele. na minha adolescência, eu assisti um documentário a respeito. Aquilo me deixou mal. A partir dali, veja, eu tinha pavor de comunismo. E eu não sabia que eu estava ajudando o comunismo. Depois, na minha formação, na minha educação, eu não sabia. Um outro ponto que eu vejo que a educação cega a gente também é que eles põem a gente para trabalhar, a gente não percebe que é pau mandado, que a gente é inocente e útil. E eu vejo que eles estimulam muito, primeiro, a soberba. É impressionante como a escola é uma coisa... quando você tem o conhecimento, é gritante. Quando você não tem o conhecimento, isso passa de maneira sutil que você nem percebe. Lógico, tudo isso foi acentuado por Wundt e também por Freud. As ideias de Freud não começaram em Freud, né? Já vem bem antes e ele, então, foi o catalisador da coisa. Mas a soberba, a vaidade, o orgulho, tudo isso é
disseminado na educação, vem sendo disseminado na educação. As pessoas hoje falam o que as pessoas hoje entendem por educação tradicional não é educação tradicional, é a corrupção da inteligência. Ah, mas quando eu estudava, no século passado, bem, no século passado a coisa já estava perdida. Simples assim. Desculpa. Se o problema já começou ali com o Martinho Lutero, ali, então já bem antes, né? E aí a gente tem uma supervalorização do tal do ego, a gente tem a soberba. Tem escolas que ensinam a criança a ser soberba. Aí o moleque sai da faculdade, sai da escola, vai para a faculdade, sai da faculdade, aí pensa completamente diferente da família. Mas a família, uma coisa clichê, foi a família que pôs ele na escola. Ok, essa parte dá para entender fácil, é meio óbvia. Mas a família não percebe que ela mesma valoriza a soberba. Então, quando você tem um comportamento que você tenta se distanciar da soberba, você já é taxada de, nossa, ela é tão travadona. Isso que ela está tentando usar com humildade, isso é falsa humildade. E por aí vai. Um outro ponto que é essa separação amplamente divulgada, é essa separação de fé e inteligência. Ou você tem fé ou você tem razão. Quando, na verdade, a fé nasce da razão. A fé nasce da inteligência. Se eu sei que isso aqui é uma caneta, que ela está escrevendo, que a tinta dela está funcionando, ela sai, e ela vai me ajudar a passar uma mensagem, é óbvio. Né? Mas ninguém vê que a fé, ela vem da razão. Ela vem da inteligência. Só que você consegue... Um dos homens que a senhora citou aí, um dos mais intelectuais, mais inteligentes, que é Santo Tomás de Aquino, usava a razão para explicar a fé, né? No auxílio da graça. E a Deus, ele explicou Deus, gente. Ele conseguiu explicar, quando a gente vai lendo, ele conseguiu explicar. Mas hoje em dia, se você for usar o pensamento de Santo Tomás de Aquino para explicar Deus para uma pessoa, a pessoa não consegue te acompanhar. Você tem que começar rasteirinho. Muito mais rasteiro do que você acha. Motor imóvel, né? Falar hoje de motor imóvel para alguém, a pessoa pensa que é mecânica, é automecânico, alguma coisa complicado, né? Desculpa. Mas é impressionante como a gente está nesse fosso, nesse poço quase sem fundo. E quando você pensa que está começando a melhorar as coisas, você descobre que tinha um alçapão lá embaixo. Verdade. E quem está trabalhando na educação, uma das coisas que a gente precisa fazer muito é oração. A gente não pode. A gente tem que estudar os graus da oração. A gente aprende que a oração é algo absolutamente intelectual. Então, aquela história, eu rezo, mas eu não estou sentindo nada. Bem, não é para sentir. Quando Deus achar que você deve sentir, Ele vai se mostrar para você. Enquanto isso, vai rezando com a sua inteligência. É o que tem para hoje. É o que a gente tem para hoje. Né? Então, a gente não pode abrir mão da oração diária. Rezar primeiro pela gente mesmo, rezar pelos nossos alunos, pela nossa família, pelos nossos alunos, pelas famílias dos nossos alunos. Os jesuítas, eles rezavam nominalmente, aluno por aluno. Eu vou falar isso numa escola de hoje em dia, vão dar risada da minha cara. Mas quem está na educação católica, você está remando contra a maré. O dinheiro vai trabalhar contra você. As pessoas vão trabalhar contra você. Em alguns momentos, você mesmo vai trabalhar contra você. Até que você se toque de que você está no caminho errado e ajuste.
Então, a oração diária é imprescindível. Só aquela oração com fórmula? Sim, a oração com fórmula é necessária. É necessário meditar sobre o Pai Nosso. É necessário meditar passo a passo sobre Nossa Senhora, sobre a Ave Maria, né? Ai, a Ave Maria não está na Bíblia. Como não está, bem? Quer que eu te mostre? Ave, cheia de graça. Quem foi que falou isso, bem? Está lá nos evangelhos, né? O Senhor é convosco. Aí tem a fala, bendita sois vós entre as mulheres. Aí entra Santa Isabel, a visita de Nossa Senhora, que são os mistérios que a gente reza no terço, né? Eu ia falar no rosário, mas o rosário são os 15. Pelo menos no primeiro terço a gente reza. Então, é fundamental a gente estudar os 9 graus da oração. Eu estava tentando, que eu estou com o livro aqui dos 9 graus da oração, justamente porque é um trabalho intelectual que todo professor tem que fazer. É melhorar a sua, subir de grau. Subir de grau na oração tem uma equivalência, tem uma analogia, por exemplo, com as moradas de Santa Teresa, os castelos da morada. Possivelmente, eu não cheguei lá, mas possivelmente o último grau de... Falta muito, não sei se eu vou chegar em vida, vou me esforçar para isso, mas as chances são ínfimas. Mas quando você chega ao último grau de oração, é como se você chegasse no centro do castelo de Santa Teresa. Você está ali fazendo o quê? Contemplando a verdade. Mas diga, Sim, Anderson. e tem também a escada, né, de São João Clímaco. Tem essa espiritualidade também, né, que é praticamente a mesma coisa, né? Ele só utiliza Isso. a ideia do clímax, né? Atingir um ponto mais alto da espiritualidade, né? Da contemplação, né? Ele chama da contemplação. Mas, professora, muito obrigado, viu, por essa aula brilhante aí. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade da senhora. Se Deus quiser, a senhora vai estar lá com a gente lá no curso, né? E quero agradecer o pessoal aí que também acompanhou a gente aqui até agora, né? Os guerreiros. Obrigado, gente. A gente vai finalizar, como de costume, fazendo essa breve oração, né? Agradecendo a Deus, né? A Nosso Senhor e a Nossa Senhora Virgem Maria, São José, nosso Pai espiritual, e pedindo que a graça do Espírito Santo possa cada vez mais nos cumular de bens, né? Que a professora Vera Lúcia, cada vez mais, ela esteja repleta dessa graça de Deus, né? É muito necessário, né? Esse tempo que a gente está vivendo, né? Dessa busca, né? Desse resgate da tradição, do resgate da verdadeira educação, né? É muito necessário pessoas como a senhora, né? Pessoas como o próprio São João Crisóstomo, né? Institutos, apostolados como o de vocês, né? Como que a gente tem trabalhado. A gente entende que hoje tem sido muito necessário, né? A gente sabe que não é fácil, é uma luta, né? Mas quando a gente tem a graça de Deus, assim, independente das circunstâncias, né? O que importa é fazer a vontade de Deus, né? Não é, a gente não está querendo aqui buscar a paz, né? Como a senhora trouxe, né? Nosso Senhor disse que Ele não veio para trazer a paz. E quando a gente ouvisse de longe sobre a paz, né? Não dê ouvidos, né? Porque alguma coisa de errado está acontecendo por aí, né? Então, assim, muito obrigado, viu, pela disponibilidade da senhora e agradecer mais uma vez. Então, convidar o pessoal que ficou aí com a gente, a senhora, para a gente fazer essa breve oração. Se a senhora quiser só finalizar aí, pode finalizar, né? Olha, eu só quero agradecer vocês. Esse curso que vocês estão promovendo é imprescindível. A gente precisa, as pessoas... Olá, que criança linda! A gente precisa melhorar a qualidade dos nossos professores católicos. Esse curso é imprescindível. A gente tem, esse curso que vocês estão promovendo tem que ser feito periodicamente, aperfeiçoado. Então, o que
vocês, eu é que agradeço a oportunidade de colaborar, de contribuir. Agradeço todos os que estão assistindo a nossa live, a essa live, e estimulando a todos que participem do curso, porque vai valer a pena. Não por mim, mas, nossa, só o professor João Gracioso, né? O Edmilson Cruz também. Semana passada, o professor Gabriel, nossa, foi... Eu não assisti ao vivo. No momento eu estava lá na missa, enfim. Mas eu assisti depois a live. E foi uma aula maravilhosa que ele deu. Então, só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado por tudo. E agradecemos a Deus, né? A tudo dai graças. E Deus está nos dando essa oportunidade da gente se corrigir. Então, muito obrigada. Amém. A gente que agradece. Bom, então, finalizando com a Ave Maria, né? E de fato a gente, cada vez mais a gente precisa dessa graça de Nossa Senhora, né? Da presença de Nossa Senhora. Eu costumo dizer sempre que tudo que está acontecendo, né? O surgimento das escolas católicas, né? Que muita gente já me ouviu falar aqui, mas eu gosto de ficar repetindo porque isso é muito, para nós isso é uma realidade muito marcante, né? O surgimento dessas escolas católicas, dos institutos, né? Desses apostolados, né? De resgatar a tradição e a verdadeira educação, seja clássica e católica. De fato, é uma obra de Nossa Senhora, uma obra do Imaculado Coração de Maria, né? É a promessa dela se cumprindo. O meu coração, o Imaculado Coração triunfará, né? Então, eu vejo isso como uma graça de Deus pelas mãos da Virgem Maria. Então, rezemos a ela pedindo, né, esse auxílio, essa graça e agradecendo a nossa mãezinha por mais uma live, por mais uma vez estarmos aqui, né? Por tudo que está acontecendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estivemos e nós permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, bom descanso, uma boa semana, né? E aí a gente vai se encontrando aí durante a semana nos grupos, e se Deus quiser lá no sábado, lá na nossa primeira aula com o professor João Gracioso. Tá bom, gente? Muito obrigado aí, fiquem com Deus, tá bom? Salve Maria! Obrigada. Salve Maria!